Deus abençoe. Fique à vontade. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Quem está feliz, dê um sorriso. Diga para a pessoa que está ao seu lado, é muito bom ter Jesus no coração. É muito bom isso, ter Jesus no coração. Para o irmão do outro lado, ter Jesus é bom demais. Jesus é bom demais. O pessoal mais antigo conhece bem isso, né? Os novos não sabem nada, estão ainda aprendendo. Mas o pessoal antigo conhece bem esse negócio aí. Antes de eu ministrar a palavra, quero convidar a irmã Márcia, mesmo ela estando de babá, para dar uma palavra de saudação ao Senhor, aos amados irmãos em nome do Senhor. É difícil falar com ela no colo que ela vai querer pegar. Ela é boazinha. Pai, Senhor, irmãos. Vó é assim, uma vez vó, vó para sempre, né? Já que a minha está longe, eu estou curtindo um pouquinho aqui, ajudando a irmã Solange aqui, que a gente perde o jeito depois que os filhos crescem, né? Então, estou aqui curtindo um pouquinho. Estou em casa. Quando eu cheguei aqui, as irmãs preocupadas, fica lá à vontade. Falei, eu estou à vontade, eu estou em casa. Aqui é minha casa também. Né? Temos um amor muito grande, um carinho muito grande por essa igreja. Ela mora no nosso coração. Já morava antes e depois cuidaram muito bem do meu filho, o pastor Samuel, que passou aqui com vocês um tempo. Foi um tempo de aprendizado e crescimento para a vida dele. E ele é muito grato a vocês e, claro, que nós também. Né? Temos um carinho muito grande. Queremos agradecer a Deus o privilégio de estar aqui e ver que vocês permanecem fiéis ao Senhor. Apesar das lutas, das dificuldades que todos temos, né? Nós temos alegria em ver que o Senhor continua abençoando vocês. Claro que Ele vai sempre continuar abençoando. Nós é que às vezes falhamos com Ele, né? Mas, mesmo falhando, a sua misericórdia se renova a cada manhã e nos abençoa. Então, é muito bom rever vocês. Cada um, alguns eu já tive o privilégio de abraçar, de beijar, e depois vou beijar os outros e abraçar também. E a vocês que estão chegando agora e que não nos conhecem ainda, nós estamos de volta a São Paulo pela terceira vez. Vai gostar de São Paulo assim, né? Pela terceira vez. Já fomos para o norte, voltamos para São Paulo. Fomos para Curitiba, voltamos para São Paulo. Essa terra aqui mora no nosso coração, não tem jeito. Nós somos um pouquinho paulistas. Já tem alguém que diz que nós não somos mais cariocas, somos paulistas. Mas é porque nós somos cidadão do céu, né? Cidadão do céu não tem nacionalidade, nós estamos aqui de passagem. Mas que o Senhor continue abençoando vocês. Eu vejo que a igreja está pequena, hein, pastor? Você tem um sério problema aqui. Um grande e bom problema. Então, eu sei que é o sonho também de um lugar maior. E eu sei que Deus tem coisas grandes para vocês. Porque Deus continua o mesmo, sempre fiel e abençoador. Amém? Muito bom, como eu falei, estar com vocês. Que o Senhor continue falando ao nosso coração nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 4, versos 32 a 35. O grupo do louvor, os vocais subiram ali, sentaram ao meu lado. Eu pensei que eles iam ainda cantar mais um pouco e comecei a rever a mensagem e escrever alguma coisa a mais. Né? E aí, quando o pastor Edson me chamou, eu ainda estava escrevendo. Aí a irmã Márcia, que sempre dá uma palavrinha, na medida do possível, quando ela falou, eu ajeitei aqui. A gente busca Deus, ora a Deus, lê, consulta a vontade de Deus e procura apontar algumas coisas que Deus colocou no nosso coração. O fato de apontarmos algumas coisas que Deus colocou no nosso coração não significa que Ele não possa revelar algo novo na hora. Mas o Deus que também revela algo novo na hora, pode revelar antes. E não precisamos, às vezes, ficar pegos de surpresa na hora, porque o mesmo Deus que revela agora, revela antes. Mas o Deus que também revela antes, revela agora. A Bíblia diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Eu, particularmente, gosto de sempre fazer os meus apontamentos. Desde novo, eu sempre fiz isso. Mesmo na época ainda que escrevia à mão, eu fazia. Depois, na máquina de escrever, e graças a Deus, o computador chegou. Facilitou a nossa vida. E eu tenho praticamente todos os sermões que Deus me deu, eu tenho escritos, guardados.
E eu aconselho, sempre oriento os pastores a fazer isso. E o argumento que eu sempre uso é o seguinte: se você não escreve nada, o que a geração de filhos, a geração que virá depois, saberá a respeito de Deus através da sua vida? Se o Wesley não tivesse escrito os seus sermões, se ele não tivesse escrito a sua agenda de trabalho, o seu diário, nós não saberíamos nada do metodismo. Graças a Deus que ele escreveu. Eu quero deixar para aqueles que virão depois de mim alguma herança. E já tenho deixado, porque muitos colegas, muitos pastores, principalmente os mais jovens, eles sempre estão pegando o material que Deus revela, nós estão duplicando ele, triplicando, levando adiante. E isso é o papel da palavra de Deus, ir adiante. Ela não pode ficar guardada, ela não pode ficar fechada. Ou, como alguns fazem, ela não pode ficar simplesmente aberta no Salmo 91, sem ser aberta no nosso coração, na nossa vida, no nosso homem interior. E então, estou falando tudo isso para mostrar que a importância de escrevermos e de buscarmos aquilo que Deus tem falado e pontuarmos. Atos 4:32 até o verso 35. Diz assim a palavra de Deus: da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só a alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a cada um, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. A igreja irresistível relaciona tudo à alma. E esse texto é um texto fundamental para compreendermos isto. Porque ele diz que aquela igreja que começou a nascer de uma forma pujante, logo após o Pentecostes, logo após a descida do Espírito Santo, ela já nasce sabendo e tendo e vivendo esse relacionamento da alma. O texto diz claramente, era um só o coração e a alma. Eles pensavam juntos, eles tinham o mesmo sentimento em que houve em Cristo Jesus. Eles se relacionavam de forma que todos eram abençoados por todos e que todos abençoavam todos. E não havia bem algum que lhes faltava. A consciência da igreja primitiva era uma consciência maravilhosa, e é isso que precisamos compreender. A palavra de Deus, ela nos deixa clara, ela nos ensina que o céu nos reserva bênçãos maravilhosas. Seremos e somos incapazes, nesse tempo presente, de compreender toda a beleza e toda a maravilha do céu. Somente quem experimenta um momento de Deus na sua vida de uma forma especial, ele começa a compreender um pouquinho, uma gota, do que é o céu, do que são as maravilhas de Deus. E eu confesso aos irmãos, e os irmãos me perdoem, se alguma coisa que eu falar lhe afetar de algum modo, que eu não consigo compreender muito aqueles irmãos que são extremamente preocupados com o horário. Não que nós não devamos nos preocupar, devemos ter uma liturgia de culto, mas alguns são excessivamente preocupados, tanto para chegar como para sair. Alguns são preocupados para chegar porque querem primeiro terminar de ver o jogo. Outros são preocupados em sair, porque querem ver os melhores momentos do jogo. Mas quando você experimenta um pouquinho do céu, quando o culto, quando o louvor, quando a adoração, quando a mensagem,
Quando aqueles que estão ao nosso lado, de alguma forma, se deixam envolver pela atmosfera do céu. E somos atingidos por essa atmosfera, onde o culto flui de uma forma maravilhosa e extraordinária, e há a manifestação do Espírito Santo de Deus. E começamos então a glorificar, a chorar, a cantar, a aplaudir, a abraçar. Nada nos passa na cabeça senão a gloriosa manifestação da preciosa presença do Espírito Santo de Deus. Nós nos esquecemos do outro dia, nos esquecemos dos problemas, nos esquecemos das dificuldades, e até mesmo alguns de nós que às vezes chegamos à igreja com alguma luta, com alguma enfermidade. Aquilo passa, porque a presença de Deus, ela satisfaz a alma. Ela traz gozo, alegria ao coração. E esse momento que você certamente um dia já experimentou na sua vida, como eu estou falando, e você talvez esteja lembrando desse momento ou destes momentos, porque não é apenas um, são vários e vários momentos que estivemos na presença de Deus e fomos inundados por essa presença. É a única hora que nós temos um pouquinho de noção do que é o céu. É a única hora em que nós compreendemos ou sentimos, de alguma forma, essa presença maravilhosa do céu. E que nós gostaríamos de adentrar inteiramente a ela, mas que ainda não podemos e ainda não conseguimos viver plenamente isso. Porque ainda estamos sujeitos a muitas coisas que nos envolvem nesta vida. Quando nós chegarmos ao céu, ficaremos perplexos diante de um Deus maravilhoso, dos seus grandes feitos e das suas grandes e maravilhosas obras. E eu não sei se eu já mencionei aqui em alguma pregação, mas eu tenho uma coisa dentro de mim que não sai. E eu penso que eu vou chegar no céu e a primeira das coisas talvez que eu haverei de ver, e eu sempre penso isso, é como é que foi a criação de tudo. Você fala, mas como? Tem lá no céu um cinema 3D, ou 4D, ou 5D, ou qualquer D desse aí, onde nós vamos sentar junto com o Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, que todos os santos, e nós vamos conhecer desde o início tudo que Deus fez e a forma como Ele fez. Eu terei a alegria de ver e saber e participar da criação. E você também, se assim o quiser. O Filho de Deus receberá os milhões de redimidos, os bilhões de redimidos, que foram comprados pelo seu precioso sangue, que foi derramado na cruz do Calvário. Haverá uma festa extraordinária. Ficaremos atônitos diante de tão espetacular e radiante visão da presença divina. Tudo será surpreendente. Aqueles personagens bíblicos, ou da história, ainda que não somente os da Bíblia, mas da história da igreja cristã, aqueles homens de Deus que ouvimos falar, ou que vivemos diante da sua presença um tempo, e que não podemos desfrutar tanto, lá estarão, e nós ficaremos perplexos diante deles e diante da glória de Deus. Mas tudo isso, meus irmãos, não é o mais importante. Há alguma coisa que está proposto à igreja irresistível, que nós não teremos mais a visão no céu. Nunca mais teremos a visão de um não cristão. Nunca mais teremos contato, a partir do momento que entrarmos no céu, com aqueles que não conheceram a Jesus. Com aqueles que vivem ao nosso lado, amigos, parentes, irmãos, vizinhos,
colegas de trabalho, de escola, de faculdade, pessoas que nos são boas e que nós amamos e que temos algum tipo de relacionamento com elas e que queremos bem sobre elas, mas que, por não terem aceitado e recebido a Jesus como seu Senhor e Salvador, lá não estarão. Não poderemos desfrutar todas essas maravilhas com eles. Não poderemos fazer mais nada em prol deles. Eu estou me referindo naturalmente a partir do momento do arrebatamento da igreja, em que todos estaremos no céu. E aqueles que com Cristo subiram, subiram. Mas os que não subiram, não subiram. Desceram. É a partir, queridos irmãos, então, desta realidade, que devemos pensar sobre o serviço e o papel da igreja do Senhor enquanto igreja na face da terra. E é para isso que nós precisamos analisar alguns pontos sobre a igreja irresistível. Como está escrito ali, características de uma igreja que arranca aplausos do céu. E eu quero pensar com os irmãos nesta noite sobre 5 pontos. Primeiro deles, a igreja irresistível é aquela que desempenha seu papel no plano de Deus. Segundo, a igreja irresistível é aquela que cumpre a missão de salvar os perdidos. Terceiro, a igreja irresistível é aquela que ama, serve e obedece aos mandamentos de Deus. Quarto, a igreja irresistível é aquela que cumpre a sua obrigação. Quinto, a igreja irresistível é aquela que cuida de quem mais precisa de Cristo. Portanto, meus amados irmãos, eu peço que vocês acompanhem comigo estes pontos. E o primeiro deles, como já disse, repetindo, a igreja irresistível é aquela que desempenha seu papel no plano de Deus. Repita, a igreja irresistível é aquela que desempenha seu papel no plano de Deus. Já foi distribuído para você? Será? Ah, tá, só eu que ganhei então, né? Eu já estava achando que você já tinha cola aí. Mas você vai receber. Mas no final do culto você já vai saber de cor isso aqui, que você vai repetir comigo até o final. De novo, a igreja irresistível é aquela que desempenha seu papel no plano de Deus. Meu amado irmão, a igreja irresistível trabalha ativamente para cumprir o plano de salvação determinado por Deus por meio do seu Filho Jesus. Neste exato momento, nesta vida, Deus nos concedeu a oportunidade única de apresentarmos as pessoas ao Salvador. Aquele que está ao seu lado, ainda que os anjos o quisessem fazer, não lhes fora permitido, mas a nós nos foi dado a honra, o privilégio, mas também o dever de falar da salvação por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios capítulo 3, verso 6 nos diz, a saber, que os gentios, poderemos parafrasear, porque os gentios são aqueles que não são os cristãos, gentios são aqueles que não eram judeus, e judeus eram aqueles que primeiro conheceram a Cristo, e eles achavam que o evangelho de Cristo, a salvação em Cristo, era apenas para eles, até que mais tarde compreenderam que também eram para os gentios. Então nós, de certa forma, somos os judeus, mas não podemos, como os judeus daquele tempo, pensar que o evangelho é apenas para nós. Não, o evangelho também é para os gentios, ou seja, o evangelho também é para aqueles que ainda não receberam a Cristo, aqueles que ainda não conheceram como seu Senhor e Salvador, e nós precisamos compartilhar a eles. E é isso que o texto de Efésios 3:6 nos afirma, a saber, que os gentios são co-herdeiros,
e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E aí Paulo fala do qual fui feito ministro segundo o dom da graça de Deus a mim, o menor de todos, para demonstrar a eles a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora seja manifestada por meio da igreja. Seja manifestado por meio da igreja. Seja manifestado por meio da igreja. Seja manifestado por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que Deus fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, a igreja é irresistível. Ela desempenha o seu papel no plano de Deus. Ela cumpre o seu propósito, ela cumpre o seu chamado, ela faz a sua função, ela manifesta a glória de Deus, ela manifesta o poder de Deus, ela manifesta o milagre de Deus, ela manifesta a bênção de Deus, ela manifesta a salvação de Deus e em Deus a todos os homens. Ela não se contenta apenas com a bênção para si, mas ela deseja a bênção para todos os homens. Ela não se contenta apenas com a salvação para si mesmo, mas ela proclama a salvação a todos os homens. Ela não se farta de proclamar, ela não se farta de pregar, ela não se cansa de gritar bem alto: Jesus Cristo, o único e verdadeiro caminho. Esse tempo de nossa vida, meus amados irmãos, consiste na possibilidade única de desempenharmos um papel ativo no plano de salvação de Deus para todos os homens. Diga para o seu irmão, esse tempo da sua vida, este exato momento da sua vida, que você está vivo, que você ainda não morreu. Abre um parênteses e pergunta para ele: ou você prefere morrer? Consiste num tempo, diga para ele, consiste num tempo para você desempenhar um papel ativo no plano de salvação para todos os homens, para todos aqueles que nos cercam, que dependem de nosso testemunho de vida para se receberem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Somos convidados, nós, meus amados irmãos, a firmarmos uma parceria com o Redentor, com o nosso Redentor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fim de apresentarmos as boas novas do Evangelho de maneira criativa, de maneira poderosa, de maneira ungida, de maneira a que todos os homens, grandes e pequenos, cultos e nécios, homens e mulheres de toda raça, tribo, povo, língua e nação, com todo tipo, gordo e magro, alto e baixo, branco ou negro, seja alcançado pelo poder glorioso da palavra de Deus. A igreja é irresistível. Ela sabe que ela tem um evangelho de poder. Ela sabe que ela tem o poder nas suas mãos. Ela sabe que ela tem um meio de alcançar o perdido e de levá-lo à presença de Cristo, nosso Senhor. A igreja é irresistível. Ela sabe que Deus a ama e a abençoará para que ela relacione-se com os homens, para que ela se relacione com as vidas que estão ao seu lado e alcance a sua alma e os abençoe também. A igreja é irresistível, repita. É aquela que desempenha o seu papel no plano de Deus. Ela não fica parada. Ela continua caminhando. Chova ou faça sol, com lutas e dificuldades,
com dinheiro ou sem dinheiro, empregado ou desempregado, muda pastor, volta pastor, sai pastor, vai embora e vem. Mas ela continua na sua marcha triunfante. Ela não pode parar. E ela não vai parar. Porque a Bíblia nos declara: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aonde ela chegar, por meio dos seus membros, aonde ela chegar, por meio do seu trabalho, aonde ela chegar, por meio da sua oração, aonde ela chegar, por meio da sua alegria, do seu cumprimento, ali estará chegando o evangelho irresistível do nosso Senhor. E vidas serão alcançadas e transformadas. Em segundo lugar, a igreja irresistível é aquela que cumpre a missão de salvar os perdidos. Diga, a igreja irresistível é aquela que cumpre a missão de salvar os perdidos. 1 Timóteo 1,15, 16 nos diz: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. A igreja irresistível, ela sabe qual é a sua missão. Infelizmente, irmãos, algumas igrejas que se dizem igrejas desaprenderam, esqueceram, perderam a visão, ficaram cegas, se tornaram laodiceias, aquela lá do Apocalipse, e não fazem mais a sua missão. Elas fazem tudo menos cumprir a sua missão. Mas a igreja é irresistível. Tudo que ela faz, todo o seu trabalho, todo o seu esforço, cada culto, cada atividade, cada programa, cada pessoa que desempenha algum trabalho, algum papel, faz, primeiro, para a glória de Deus. Segundo, para alcançar perdidos para a salvação. A igreja irresistível cumpre a missão de salvação e serviço para que o homem alcançado cresça na fé, até que chegue à estatura de varão perfeito e à plenitude da graça de Deus. O nosso trabalho não para nunca. Alguém pensa que basta ganhar uma vida para Cristo ou dar um testemunho e acabou. Não. Nós damos o testemunho, nós pregamos, nós falamos de Cristo, alguém se converte, nós continuamos testemunhando, continuamos pregando, e aquele que se converteu, nós continuamos ensinando, até que ele chegue à estatura de varão perfeito diante de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele precisa crescer, não crescer para os lados, que nem o pastor Estevão. Pastor Estevão, ele aprendeu um versículo da Bíblia que diz que a alma do justo engordará. E ele pôs em prática. Só que é só a alma, né? Não é o corpo, não. Eu e ele vamos entrar num regime, que eu também preciso emagrecer. A função da igreja, meus amados irmãos, está relacionado à missão de que em algum lugar, de alguma maneira, aonde quer que seja, do modo que quer que seja, ela há de pregar o evangelho, ela há de testemunhar de Cristo e de salvar o perdido, e após salvar o perdido, ajudá-lo a conhecer a Cristo e a crescer na fé. Todo lugar, seja aqui ou acolá, todas as horas, de manhã, de tarde, de madrugada, de noite, com sol ou com chuva, a igreja irresistível, ela proclama o evangelho de Cristo. Nem sempre ela proclama o evangelho de Cristo falando. Muitas vezes ela proclama o evangelho de Cristo apenas vivendo. Nem sempre ela proclama o evangelho de Cristo no culto. Porque nós fazemos quantos cultos por semana? 3, 4, 5, 6,
Culto que eu digo de forma formal, como nós estamos aqui. E se incluirmos o culto doméstico de forma formal, quantos? Mas a igreja irresistível, seja na coletividade como aqui estamos, ou seja, como indivíduo que é a igreja, seja na casa, seja no templo, seja no ônibus, seja no metrô, seja no trem, seja no trânsito, seja andando a pé ou de carro, em algum transporte, seja trabalhando ou estudando, seja numa escola cristã ou numa escola não cristã, seja trabalhando debaixo do tacanho de um supervisor, de um superintendente, de um gerente bom ou de um mau, de uma pessoa de índole boa ou de má índole, não importa. A igreja irresistível na coletividade ou na sua individualidade, como ser humano que somos, aonde quer que ela esteja representada por esse indivíduo, ela proclama o evangelho de salvação em Cristo Jesus por meio do seu testemunho de vida. Nem é preciso muitas vezes abrir a boca. Nem é preciso muitas vezes dizer que é crente. Né? Quando eu vinha para cá, tinha um carro na minha frente. E eu observei que ele estava escrito lá, o negócio do casamento. Como é que é, Estevão? Deus criou o sexo seguro no casamento. E aquela mãozinha colorida lá. Achei interessante, mas eu não sabia que era o pastor Estevão. Se ele estivesse fazendo alguma coisa errada, hein? Avançando sinal bem na frente do bispo. Mas quantas vezes alguns da igreja irresistível estão fazendo isso e dando um mau exemplo? Mas a igreja verdadeiramente irresistível, ela dá bom testemunho em todo o tempo. E às vezes é nos momentos de maiores lutas que ela dá o maior testemunho. E que as pessoas veem a glória de Deus. Diga para o seu irmão, número 1, a igreja irresistível é aquela que desempenha o seu papel no plano de Deus. Segundo, a igreja irresistível é aquela que cumpre a missão de salvar os perdidos. Não adianta nós fazermos culto após culto, domingo após domingo, com louvor maravilhoso, com ar-condicionado, com bancada estofada. Aí não é o caso aí de vocês, mas pode ser que venha a ser um dia. Se não salvarmos perdidos. Isso aqui tudo fica. Isso aqui não vai para o céu, esse púlpito não vai, essas cortinas não vão, o ar-condicionado não vai. Mas aquelas vidas que nós proclamamos o evangelho que transforma gerações, essas nós vamos levar. E tudo isso que nós temos, nós devemos usar para proclamar o evangelho da igreja irresistível. Em terceiro lugar, diga, a igreja irresistível é aquela que ama, serve e obedece aos mandamentos de Deus. A igreja irresistível cumpre a missão de amar, de servir e de obedecer, usando o seu livre-arbítrio, ou seja, a sua própria decisão, para decidir submeter-se aos mandamentos de Deus. Deus não quer que nenhum de nós se submeta a Ele obrigado. Deus não nos obriga a fazer nada. Ele nos convida, vinde a mim, para que nós venhamos a Ele, para que nós nos sujeitemos a Ele, e Ele nos convida de forma amorosa. É decisão minha, é decisão sua, a receber a Jesus como Senhor e Salvador. É decisão minha, é decisão sua também, amá-lo. É nossa decisão também se submeter a Ele. É nossa decisão também se tornar um cristão maduro.
É nossa decisão também orar, ler a Bíblia e assim por diante. É nossa decisão também, por livre e espontânea vontade, obedecer aos seus mandamentos. É nossa decisão querer ser esta igreja que cumpre a decisão de amar, a missão de amar, de servir e de obedecer. Nesses meus 35 anos de ministério, eu já lidei com tantas situações. Alguns irmãos falam, mas eu não consigo amar. Não vai amar nunca enquanto disser que não consiga amar. Você não tem que conseguir amar, você tem que decidir amar. Você que não tem que sentir desejo, um sentimento qualquer para perdoar. Você tem que obedecer e perdoar, porque a Bíblia diz, perdoai. E quando nós nos colocamos como submissos a esses mandamentos de Deus e falamos, agora eu vou amar, porque a Bíblia diz, amai, é imperativo, é uma ordem, eu vou perdoar, eu vou proclamar o Evangelho, eu vou testemunhar, eu vou evangelizar. Aí sabe o que acontece? O nosso sentimento é mudado. E você não conseguia perdoar, agora você nem percebe que já perdoou. Você não conseguia amar, agora você ama de uma forma extraordinária. E aí acontece justamente aquilo que a Bíblia diz, quem muito amado e muito perdoado, né? Que muito pecou, muito lhe será também dado e abençoado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí aquela pessoa que mais te fazia mal, que mais era terrível, e que você decidiu obedecer, e decidiu amá-la, e decidiu servir a ela por amor de Cristo, se torna os seus melhores amigos, as pessoas mais queridas. Em Porto Velho nós passamos tantas perseguições, principalmente a irmã Márcia. Porque eu passava perseguição dentro da igreja. Mas passar perseguição dentro da igreja, de certa forma, é um pouquinho mais fácil. Né? A gente não consegue entender por que um irmão crente nos persegue. Né? Mas a Márcia passava perseguição no emprego. E a perseguição no emprego é pior. Porque as pessoas estão debaixo da ação maligna. Diferente de um crente que nos persegue, que queira ou não queira, está debaixo da ação espiritual de Deus. Porque ele é crente, ele vem na igreja. E algumas amigas da Márcia, de colegas de emprego, não amigas, que mais perseguiram. E alguns homens, colegas de emprego da Márcia, que mais perseguiram a Márcia. Por causa do nosso testemunho. E porque obedecemos a Deus que tínhamos que amar, orar por elas e perdoar. Se converteram todas. E na nossa igreja. E eu tive o prazer de batizar muitos deles. E alguns, não poucos, são pastores. Mulheres de pastores. E hoje, quando nos encontram, é uma alegria. E de vez em quando, eu nunca comentei isso com a Márcia, mas eu fico pensando, que coisa, né? Essa desgraçada aí. Essa miserável perseguia a Márcia. Agora, a Márcia fala com a Márcia como se sempre amou a Márcia. Mas isso aí, sabe o que é? É porque nós resolvemos, por livre decisão nossa, escolhemos obedecer a Deus e amar. A igreja irresistível ama o inimigo. A igreja irresistível serve ao inimigo. A igreja irresistível, ela estende a mão para o inimigo. Ela anda a segunda milha, a terceira milha, a quarta milha. E por causa dela fazer aquilo que a palavra manda, obedecer e amar e servir, essas pessoas são tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Não vamos conquistar os nossos adversários, brigando com eles, falando que eles hão de dar conta a Deus. Não, só vamos conseguir mais inimigos, mais adversários. Mas se nós os amarmos, estendermos as mãos para eles, e muitas vezes os ajudarmos,
a nossa atitude de amor e de serviço a este próximo conquistará a sua alma e ele virá a Cristo. Mateus 20, 27, qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Deus nos convida a amar, a servir e a obedecer. E isto faz parte da aventura de segui-lo. E esta aventura de segui-lo significa ajudar as pessoas a encontrarem o caminho até o Senhor. Amá-las incondicionalmente, assim como Cristo nos amou. Servi-las para prover seu aprendizado e conduzi-las ao pleno crescimento em Cristo Jesus e na sua palavra. João 14, 21 nos diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Que coisa tremenda! Queremos ser uma igreja, meus amados irmãos, que proclama vida e transforma gerações. Queremos ser uma igreja conhecida por ser uma igreja genuinamente bíblica e cristã, cumprindo o chamado e a missão de ajudar as pessoas a encontrarem o caminho para o Salvador. E no final de tudo, o que realmente nos importará e o que realmente importará ao Senhor, o que realmente será significativo e relevante para as nossas vidas e por toda a eternidade, serão as almas que foram redimidas, porque nós, de alguma forma, contribuímos para apresentá-las ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que ficará. Não levaremos bem algum. Não levaremos nem mesmo a roupa que estivermos vestindo, porque nós receberemos no céu uma nova roupa. Até o nosso nome, que às vezes nós prezamos tanto, não terá significado algum, porque lá nos será dado um novo nome. Algumas mulheres, especialmente que gostam de algum tipo de joia, não vai levar nenhuma, porque lá vai receber uma joia chamada uma pedrinha branca, que contém o seu nome. Eu não sei que joia é essa, a Bíblia fala uma pedrinha branca, mas é uma joia de muito mais valor de tudo aquilo que podemos alcançar aqui. É neste aspecto, meus amados irmãos, que a Igreja Irresistível cria intencionalmente uma cultura de ajudar as pessoas a relacionarem a sua vida com Deus. E tudo isso é um relacionamento com a alma. Em Provérbios 11:30, o autor escreve: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas, sábio é. A igreja irresistível é aquela que faz de tudo, por todos os meios, em todos os lugares, em todos os momentos, para prover algum tipo de mecanismo para alcançar as almas. Quando você recebe alguém na porta, alguns não valorizam muito isso, acham insignificante. Gostaria de estar aqui pregando. Não, o bom seria se eu pregasse. Ou, pelo menos, se eu fosse lá, né, como Maradona, um ministro de louvor. Ah, isso sim. Não, mas a recepção na porta, com um sorriso bonito, com uma mão estendida, com um aperto firme, que conduz alguém a um lugar bem aprazível, está proclamando o Evangelho de Cristo. Quando o nosso amigo do coração, que está conosco, desce as escadarias e vai até o banheiro, como eu fiz hoje, logo que eu cheguei, né? E vê o que foi feito lá no banheiro masculino, a melhora que foi feito, o aperfeiçoamento, tudo limpinho, cheiroso, que dá prazer de usar. Parece o banheiro da nossa casa. O Evangelho está sendo proclamado. Quando o louvor ensaia e toca afinado, né? E os vocais
são bem administrados e cada instrumento entra no momento exato, no ritmo exato, na altura certa, de forma que não fique agressivo aos nossos ouvidos, que não nos perturbe, mas pelo contrário, que seja e se torne uma melodia celestial. O Evangelho está sendo proclamado. Quando nós não estacionamos na frente da entrada da garagem do vizinho, principalmente daquele vizinho encrenqueiro, mas não só dele, todos os outros, o Evangelho está sendo proclamado. Quando você desce, ou no final do culto, não sei como tem sido a prática aqui, ou desce lá embaixo no salão social, ou mesmo na porta, como algumas vezes já fora feito, e tem lá um cafezinho quentinho, servido num copinho pequenininho, para mim pode ser o grande. Mas bem feito, na temperatura exata, com o açúcar exato, nem muito doce, nem muito amargo, nem forte demais, nem fraco demais. E alguém te serve aquele cafezinho da amizade, com o coração aberto. Essa pessoa talvez nunca virá falar aqui à frente, mas ela está proclamando o Evangelho da Igreja Irresistível. Porque o Evangelho da Igreja Irresistível não é pregado apenas por aqueles que usam da palavra no microfone. Não, o Evangelho da Igreja Irresistível é pregado todos os dias por todos os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, desde que acordam até o anoitecer, no trabalho, na escola, no trânsito, com a nota, com o trabalho que faz na faculdade, para glorificar, exaltar o nome do Senhor dos Senhores, do Santo dos Santos, do Rei dos Reis, do único, poderoso e eterno Salvador. Aleluia! Na direção do carro, você pode proclamar a Cristo ou você pode proclamar ao inimigo. Porque você pode se deixar levar e sair xingando o outro motorista. Não pense que eu sou diferente de você, sou igualzinho. Quantas vezes alguém entra na frente, nos corta, quase bate, quando não bate, e a vontade humana é mandar ele para algum lugar, que não o céu. Mas a igreja irresistível, ainda que em algum momento ela fracasse, fraqueje e dê vontade, ela não faz. Porque nós pecamos por pensamentos, palavras e atos. Nem sempre eu consigo e você consegue segurar o teu pensamento. Mas a tua boca você pode segurar. E a tua mão que esmurra, você pode segurar. O pensamento é muito rápido. Mas a língua dá para controlar. E a mão, em vez de amaldiçoar, abençoa. Em vez de falar danado, abençoado. E qualquer outra coisa. Essa é a igreja irresistível. Ela não precisa falar o tempo todo. Basta ela agir. O vizinho que está mudando para o lado da sua casa, chegando de mudança, atarefado, terá que arrumar a casa. Não tem como instalar o fogão ainda. Ele não sabia que ainda tinha sistema de gás, bujão de gás, e ele veio de uma cidade que era, ou de um bairro que era o gás encanado, e agora vai ter que comprar bujão. Eu já passei por isso, já levei bujão, já vendi bujão, já comprei bujão e já dei bujão. Porque num lugar precisava, no outro não precisava. Já tive fogão normal e já tive que dar o fogão normal porque o apartamento tinha aquele negócio lá em cima, lá que eu não consigo falar. Cooktop, é isso? Esses negócios diferentes aí. Não... Mas aí depois
Dei o meu fogão, porque no apartamento tinha cooktop, e agora vim para um que não tem cooktop. Aí compro o fogão de novo. E pode ser que aconteceu isso com algum vizinho seu, e quando ele chega lá, coitado, ele não tem nem como tomar um cafezinho. A igreja irresistível faz um café, faz um bolinho e leva para o vizinho. E não precisa falar de igreja, nem de Jesus, nem de nada, porque a atitude fala mais do que tudo. Devemos possibilitar de alguma forma as pessoas a ouvirem o Evangelho com clareza e sem distração. Por isso, colocamos ar-condicionado para evitar a distração, evitar o calor. Devemos possibilitar às mães que chegam no nosso meio com crianças pequenas que de alguma forma ouçam o Evangelho, tendo um bom berçário, tendo alguma tia da própria igreja que cuide com amor e carinho daquelas crianças para que seus pais adultos possam ouvir a palavra de Deus. Devemos preparar uma mesa especial para os amigos do coração lá no salão social, para que se porventura eles desçam ou alguém os conduza até lá, eles tenham onde sentar e não fiquem em pé. Devemos reservar os melhores lugares do templo para esses amigos. E quem sabe aqui em Emelina é um pouco difícil, né? Nós não temos nem estacionamento próprio, mas reservar as melhores vagas para os amigos do coração, nos lugares melhores, mais protegidos, porque eles se sentirão bem, se sentirão acalentados, protegidos, e certamente isso irá prover uma facilitação ao Espírito Santo para que, por meio da pregação e de outras ações do culto, fale ao coração deles, porque desde a entrada já começou a falar com alguém que estava lá servindo. Como é importante você que está à porta, como é importante aquele que abre a igreja, como é importante aquele que anota o nome, como é importante aquele que faz alguma coisa, algum bolinho, alguma refeição, porque cada um de nós, na nossa atitude de serviço ao próximo, estamos glorificando a Deus e estamos proclamando o Evangelho de Cristo. As pessoas muitas vezes se convertem muito mais pelo que elas sentem e veem do que pelo que elas ouvem. O que nos segura muito mais vezes não é a grande e maravilhosa pregação do púlpito, mas a grande e maravilhosa pregação de alguns que cuidam de nós, que se preocupam conosco e que se estendem para nós a sua mão de amor e de preocupação. Cada função, cada serviço que um crente exerce em amor no corpo de Cristo, completa a missão, cumpre a missão para a proclamação do Evangelho de modo pleno e de forma que alcance o ouvido e a alma daquele que necessita da salvação. Tudo que fazemos, desde receber à porta um convidado até o servir de um cafezinho, deve ser visto como parte integral da missão evangelizadora e da meta de cumprir a grande comissão de proclamar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas sobre a face da terra. Todo o nosso trabalho no corpo de Cristo, toda a nossa conduta diária nos trabalhos, na escola, no trânsito, junto aos vizinhos, servindo-os de alguma forma com a nossa vida, com o nosso testemunho, para alcançá-los e levá-los ao propósito eterno de Cristo, que é salvar a toda criatura. Não é uma pessoa isolada que leva alguém a Cristo. Somos todos na coletividade, com o nosso serviço, com a nossa oração, com o nosso jejum, com a nossa contribuição, com o nosso abraço, com o nosso aperto de mão, que estamos proclamando Cristo a todos os homens. A grande comissão encontrada em Mateus 28, 18 é um chamado ao mesmo tempo coletivo e individual. Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide. Fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas. Nunca devemos perder de vista, meus amados irmãos, o nosso verdadeiro propósito como cristãos. A pergunta
que devemos responder será: quantos dos meus filhos, quantas destas almas que estão lá fora perdidas, você trouxe para a minha casa? Quando chegarmos no céu, não haverá uma pergunta de quantas igrejas construímos, no sentido de templo, desta construção. De quantos ar-condicionados que colocamos. Não sou contra nada disso, hein, meus irmãos? Não entenda bem, erradamente o que eu estou falando. Isso tudo são meios que devemos usar para levar as almas a Cristo. Mas a pergunta que nos será feita é quantas almas que são filhos de Deus, que nós, de alguma forma, com a nossa conduta, com o nosso sorriso, com o nosso serviço, com o nosso trabalho, com o nosso aperto de mão, com o nosso carro que Deus nos deu, nós demos uma carona a eles. E por causa dessas pequenas ações, eles foram levados para a casa do Pai. Você, irmã que cozinha bem, faça bolo, faça feijoada. O pessoal aqui gosta de feijoada, que eu sei. Baião de 2, mocotó. Você, homem que gosta de futebol, faça o treinamento social de futebol. Lá tem um churrasqueiro, lá tem alguém que vai servir os refrigerantes. Leve a pessoa junto e vamos proclamando Cristo. A ação de proclamar deve ser imediata. É para aqui, agora, hoje. Não haverá outra oportunidade após a morte ou arrebatamento da igreja. Lembra a passagem do seio de Abraão? Que aquele homem atormentado no inferno, queimando, viu Lázaro nos céus e pôde travar um relacionamento ali. E ele falou, peça a ele que pingue aqui um pouquinho de água na minha boca. E o Senhor falou, não há comunicação entre os que estão aqui e os que estão aí. Peço, quem sabe, que ele vá à terra e fale com meus irmãos, para que eles morram e não venham para esse mesmo lugar aqui de sofrimento que eu estou. Não há, não tem jeito. Foi para o céu, acabou. Não há mais contato, não há mais como voltar. Não há mais como se relacionar. O momento do relacionamento é aqui e agora. O momento da proclamação é aqui e agora. O momento do testemunho é aqui e agora. O momento de alcançar vidas para Cristo é aqui e agora. Não perca a oportunidade. Repita comigo, a igreja irresistível é aquela que desempenha o seu papel no plano de Deus. A igreja irresistível é aquela que cumpre a missão de salvar os perdidos. A igreja irresistível é aquela que ama, serve e obedece aos mandamentos de Deus. Quarto, a igreja irresistível é aquela que cumpre a sua obrigação. A igreja irresistível nunca esquece da sua obrigação. Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nossas energias, nossas atividades, o nosso planejamento, nossas ações, de alguma forma, em algum lugar, devem sempre estar relacionados à alma de alguém. Tem gente que vai fazer bodas ou aniversário de filho e faz por fazer. Eu nunca fiz nada por fazer. O aniversário do seu filho é uma boa oportunidade para levar alguns não crentes e ali eles receberem a proclamação do evangelho. A sua festa de casamento ou bodas é um grande momento não para ganhar presente, mas para dar o melhor de todos os presentes, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O enterro de um ente querido, ainda que sintamos a perda e haja uma saudade, mas não é momento de desespero, de agonia, principalmente se você é um crente e ele morreu em Cristo. Pelo contrário, é momento de falar da esperança, porque aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão e proclamar o evangelho de Cristo.
Não quer dizer que você deve ser um super-homem que não sente a perda e a falta, não é isso. Mas você deve ter controle e saber que a palavra lhe garante que o seu ente querido que morreu com Cristo está junto a Deus, o Pai. E você deve proclamar isso para levar esperança àqueles que ali estão e que ainda não se relacionam com Cristo. O seu momento de passagem de ano, final de ano, Natal, onde damos e recebemos presentes, e muitas vezes algumas famílias, é a única oportunidade que eles têm de se reunir. E ter entre eles os não crentes, para comer um Chester. É hora de pelo menos você falar, vamos orar e agradecer a Deus, que nos tem dado o pão de cada dia. Não devemos conectar a nossa filosofia cristã de vida a um prédio. Isso é aqui, é a igreja. Não. Devemos conectar a nossa filosofia de vida às pessoas. Isso aqui não é a igreja. Isso aqui não é a igreja. Mas isso aí é a igreja. E isso aqui se torna a igreja quando essas pessoas que são igreja estão aqui. Mas se essas pessoas que são igreja saírem daqui, e isso aqui for vendido, esse templo, para qualquer outra coisa, que não uma igreja, isso não é igreja. A parede não vai para o céu. Claro, valorizamos imensamente quem fez isso aqui. Quem comprou, eu sei quem comprou, eu sei quem construiu. Os primeiros construtores, eu conheço a história dessa igreja. Valorizamos imensamente o esforço de cada um deles. De cada pastor que passou, de cada irmão que dizimou, de cada irmão que contribuiu. Mas isso aqui só serve para nos ajudar a levar pessoas à verdadeira igreja, que é a igreja eterna, invisível, universal de Cristo, nosso Senhor. E se nós não usarmos essas paredes para isso, é vã todo o nosso esforço. O nosso objetivo deve ser as vidas que estão se perdendo ao nosso redor. Devemos relacionar as nossas ações, o nosso viver, o nosso culto a Deus, o nosso esforço, a nossa construção, a melhoria do templo, das coisas que estão à nossa volta, do louvor, dos instrumentos, de tudo. Devemos relacionar tudo sempre à alma. Tudo isso são mecanismos, são instrumentos que devemos utilizar para de alguma forma, em algum lugar, em algum momento da nossa vida e da vida daqueles que estão ao nosso lado, levar eles à gloriosa presença do Senhor, dizendo e recebendo a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Devemos ajudar as pessoas a encontrar o caminho para Cristo. 1 João 4, 9 a 11, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele amou a nós, e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. A igreja irresistível, ela proclama o Evangelho, ela ama e ela usa tudo que está ao seu dispor, seja dinheiro, seja recurso, seja bens, sejam dons, sejam talentos, sejam capacitações humanas ou espirituais. Ela usa tudo isso para levar almas à presença de Cristo Jesus, nosso Senhor. Você já pensou, irmã cozinheira, que cozinha bem? Que você poderia usar o seu talento de fazer um bom almoço para convidar alguns vizinhos para comer, aí você enche bem a pança dele. Uma comida bem gostosa, depois um pudinzinho de leite ou um manjar. Aí no fim de tudo, você ainda dá um cafezinho. E aí a pessoa come bastante. E aí ela senta no sofá da sua casa assim, bem alimentada, confortavelmente, e começa a ficar assim meia mole, meia lerda. Aí você estende
um travesseirinho para o seu vizinho deitar. E depois de tudo isso, você chega para ele e fala assim: eu gostaria de contar um pouquinho da história da minha vida. Você acha que ele vai dizer que não? Duvido. Você tem que usar o dom que Deus te deu. Aquele amigo que te chama para jogar bola. Aí você diz: eu não posso jogar bola, porque a bola é o ovo do capeta. A Bíblia diz: o juiz é iníquo. Lança a rede no mar, tira a trave, ó, acabou com o campo de futebol. E por fim, joga a rede no mar. E aí você nunca vai jogar bola com ele. Eu não estou incentivando ninguém a ir jogar bola, viu? Não é isso. Não devemos jogar bola pelo jogo de bola. Mas aí, se você nunca vai lá, como é que você quer que ele venha cá? Alguns crentes me perguntam: eu posso ser padrinho de uma criança que vai ser batizada lá na igreja católica? Eu falo: por que não? Se o seu amigo, seu vizinho, seu parente lhe convidou para ser padrinho, sabe o que significa padrinho? É aquele que vai cuidar do seu filho na sua ausência. Ele tem o prazer de confiar o seu filho a você, para caso ele venha faltar, você cuidar. E lhe convidou para ir lá ser padrinho, por que que não? Ah, porque a igreja católica, e daí? Ah, porque tem mais, e daí? Quando o santo entrar lá, o que acontecia? Quando a arca de Deus, que era santa, cheia de poder, era colocado lá no templo do Deus dos filisteus, eles caíam por terra diante da presença de Deus. Não fique preocupado, você não vai ser contaminado, mas você vai levar a graça de Deus. Devemos relacionar nossas ações sempre a isso, ajudar as pessoas, levá-las ao conhecimento de Deus. Devemos escancarar as portas da nossa vida, de nossas casas, da nossa comunidade, da nossa igreja, de nosso templo, para que eles possam entrar e se sentir bem, como se for a casa deles, como se for a igreja deles, o templo deles. Não podemos olhar para eles com indiferença, pelo contrário, devemos olhar para eles com amor, com carinho, para trazê-los para o nosso meio, para trazê-los à presença de Deus, porque certamente, se assim conseguirmos fazer, eles receberão o toque do Espírito Santo de Deus. Devemos sair do conforto de nossa segurança e adentrarmos o mar revolto da nossa vida para buscarmos os náufragos que estão à mercê das ondas desta vida e trazê-los à presença de Cristo. Devemos sair à busca incansável por esses que estão agonizando aí fora, próximos e distantes, clamando por socorro. Quantas vezes aqui em São Paulo ainda não tive a oportunidade, nessa minha terceira vinda, eu peguei o metrô lotado para algum tipo de serviço na cidade. E eu ficava olhando as pessoas à minha volta. Tanta gente, centenas de pessoas num vagão de trem. E a maioria quase que absoluta, sozinhos, isolados. Não consegue nem dar um oi para quem está do lado. Cansados pela essa rotina dura de São Paulo. Muitas vezes intimidados por tantas circunstâncias que nos envolvem no dia de hoje, com medo de se abrir, mas a grande maioria precisando se abrir. Precisando ouvir um bom dia. Tudo bem? Eu sou muito falante, né? Esse dia eu entrei no elevador, com mais o pastor Márcio, o outro lá, não sei quem foi. 3 homens, tinha uma moça, elevador do prédio. E eu observei que ela estava com um jaleco branco dobrado. E era feriado, dia 24. Foi o pastor Mateus.
25. Falei, você vai trabalhar hoje? Já tinha cumprimentado antes. Ela falou, vou. Sou médica. Falei, muito bem. Eu vi o seu jaleco, percebi que você trabalhava em alguma coisa desse tipo. Minha filha é fisioterapeuta. Começamos a conversar um pouquinho. Enquanto o elevador desceu, batemos um papo. Devagarzinho a gente vai. Outro dia eu entrei no elevador. No dia seguinte, tinha 4 moços. Falei, ih, rapaz, que coisa feia. Ontem eu entrei, era uma moça bonita. Hoje, 4 velhos, 4 homens aqui, marmanjo, barbudo. Eu preferia ter pego ela. Conversa, só queria puxar assunto. São moços, são rapazes. Tudo bem com vocês? Como é que estão? Nós não podemos nos fechar no nosso mundo de salvação e de bênção e cantarmos a famosa música da década de 60 do Rei dos Reis, aqui do Brasil, o cantor mais famoso, Roberto Carlos. Quero que tudo mais vá para o inferno. Não. Nós devemos nos abrir para escancarar a porta dos céus que está contido em nós, para que de alguma forma flua de nós este céu e eles sejam alcançados para a glória de Deus. Diga para o seu irmão, a igreja irresistível desempenha seu papel no plano de Deus, cumpre a missão de salvar os perdidos, ama, serve e obedece aos mandamentos de Deus, cumpre a sua obrigação. A igreja irresistível é aquela que cuida de quem mais precisa de Cristo. Meus irmãos, uma coisa que eu observo no nosso meio interessante é que, às vezes, nós temos um amigo do coração entre nós e nós cumprimentamos mais uns aos outros do que a ele. Nós preparamos um lugar especial até para o pastor, não que seja errado. E quando o bispo vem, aí então... Mas o amigo do coração, coitado, fica jogado às traças. Seria tão bom que lá na nossa cantina, no salão social, claro, seria bom que tivesse uma mesa que eu pudesse me sentar depois de falar 1 hora aqui e relaxar um pouquinho. Mas de preferência que os amigos do coração estejam sentados junto comigo lá, sendo servido por uma igreja que ama e que proclama o evangelho de salvação por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja irresistível, ela precisa ser um barco salva-vida à procura dos náufragos. Um hospital que trata os enfermos desta vida com excelência e que os conduz à plena cura da alma, da vida e da família. A cura de todos os aspectos que envolve o ser humano. Cura dos traumas, cura das emoções, cura física, cura dos problemas, cura da falta de carinho, de amor, de amizade, cura da pequenez de pensamento, em todos os sentidos. Devemos relacionar como igreja irresistível tudo que fazemos. Todo o nosso trabalho e serviço a Cristo, o nosso culto, a adoração ao Senhor, tudo com um único propósito. Realizarmos sempre, de alguma forma, o contato com a alma daquele que está ao nosso lado. Tiago 2,14, que proveito há? Meus irmãos, se alguém dizer que tem fé e não tiver obras, porventura poderá ser salvo? Se alguém dentre vós está necessitado e mande ele embora, estou falando aqui do meu jeito, sem lhe ajudar, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras. Alguém poderá dizer, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Assim como o corpo está morto sem o espírito, assim também a igreja que não ama, que não cuida, que não estende a mão, que não serve,
que não busca o carente, o necessitado, que não abre as portas da sua vida, dos seus sentimentos, da sua casa, do seu templo, das suas atividades, para este náufrago que vive neste mar revolto desta vida, se tornará, sem dúvida, uma igreja morta. Relacionar nossa vida à alma é se dispor em Cristo a servir e ajudar as pessoas a encontrar o caminho para Ele. Devemos assumir nosso papel individual e coletivo no reino de Deus, com o propósito de levarmos vidas a Cristo, curar suas almas e feridas e conduzi-los ao crescimento até que cheguem à plenitude de varões perfeitos em Cristo. Nossa missão é proclamar vida para transformar gerações. Como servo de Cristo, do seu corpo, de todos os homens, é necessário servir com submissa obediência ao Senhor e com amor abnegado a todos os homens, com o fim de levá-los a Cristo. Tudo o que fizermos, todo o nosso trabalho, todo o nosso culto de adoração, toda a instrumentalidade das nossas vidas, todo o nosso talento que Deus nos deu e nos concedeu, todas as nossas ações devem possuir o intuito único de demonstrar o amor de Cristo aos homens e de abrir-lhes a porta, abrir-lhes o caminho a Deus e à eternidade. Como na igreja primitiva, devemos ter um coração e alma com Deus, com os nossos irmãos e com todos os homens, para conduzi-los à eternidade com Cristo. A igreja irresistível é aquela que desempenha o seu papel no plano de Deus. A igreja irresistível é aquela que cumpre a missão em salvar os perdidos. A igreja irresistível é aquela que ama, serve, obedece os mandamentos de Deus. A igreja irresistível é aquela que cumpre a sua obrigação. A igreja irresistível é aquela que cuida de quem mais precisa de Cristo. Qual é a razão do nosso culto? Porque desempenhamos um cargo ou uma função na igreja? Como utilizamos este templo, este imóvel, para levar vidas a Cristo? O que é mais importante? As almas, as vidas, as pessoas ou a construção? Podemos, de alguma forma, em algum momento, criar alguma atividade aparentemente não eclesiástica nas dependências da igreja, com a finalidade de levarmos pessoas a Cristo e curarmos as suas almas? Na nossa cultura, na nossa filosofia, seria um tanto complicado, de repente, afastar essas cadeiras todas e colocar aqui algumas mesas de ping-pong, ou alguma mesa para ter um jogo de dama, e alguns certamente se escandalizariam e diziam, aqui é o templo. Não estou dizendo que vamos fazer isso, mas por que não fazer algo no templo ou nas dependências da igreja, diferente do culto, mas que de alguma forma seja um culto, que atrairá as pessoas à igreja para levá-las a Cristo. É possível desenvolver brincadeiras, gincanas, atividades culinárias, de artesanato, ou outras quaisquer, na igreja, para atrair as pessoas, aula de inglês, reforço escolar. Algumas seriam bem aceitáveis, né? Reforço escolar, acho que ninguém vai criar caso. Mas se botar uma mesa de ping-pong, aí já... Alguns irmãos vão ficar escandalizados e vão chamar o bispo. Mas como é o bispo que está falando, então vou ter que chamar o bispo geral. Aí o bispo geral vai me excluir o pastor Éder. Mas qual é a finalidade da igreja na face da terra, se não levar almas a Cristo? O apóstolo Paulo, ele escreve e deixa bem claro, fiz de tudo para com todos, para que de alguma forma levasse alguns a Cristo. E meus irmãos, nós devemos usar todos os mecanismos que sejam mecanismos possíveis, éticos, morais,
que não traga um escândalo muito grande, porque algum escândalo sempre haverá, para levarmos pessoas a Jesus. Não podemos ficar ociosos, nem como cristãos que somos, igreja que somos, e nem num templo que temos, mas pelo contrário, devemos nos tornar a igreja irresistível, que faz atividades nos departamentos, nos ministérios, de vários tipos, de vários jeitos, aquelas que são mais dadas a nós, a oração, o jejum, mas também outras que não são muito dadas a nós, mas são dadas aos incrédulos para atraí-los. Lá em Porto Velho eu tinha uma gincana maluca, a gente se fantasiava de palhaço, estourava bola na barriga, tinha torta na cara, errou a pergunta, levava torta na cara. Né? Graças a Deus que a igreja tinha um salão social embaixo grande, a gente fazia isso no salão social para não escandalizar ninguém. Né? Errou, torta na cara. A molecada gostava, brincava, ria. Né? Tinha que fazer grito de guerra. Eu não lembro nenhum grito de guerra das 3 equipes mais crentes. Eu só lembro da equipe mais doida. Equipe irada chegou para arrasar. Equipe irada mesmo. Mas aquela equipe irada, que era a equipe mais doida, que o seu grito de guerra era mais louco, ela levou muitos e muitos jovens a Cristo, e muitos deles que participavam daquela gincana doida que nós fazíamos com a juventude, hoje são pastores servindo ao Senhor, mulheres de pastores salvos, lavados e remidos, e o Evangelho de Cristo tem sido pregado para a honra e glória do Senhor e para a salvação de todo aquele que nele crê. Não vamos perder, meus irmãos, de modo nenhum, a nossa visão para o céu, mas vamos usar todos os meios para levarmos vidas aos céus. Aquele que gosta de futebol, a gente tem que fazer o time de futebol por causa dele. Mas para jogar no time de futebol, tem que orar. Primeiro ora. Se falar palavrão, leva cartão amarelo. Se falar de novo, vermelho. Tem que vir na escola dominical para aprender a palavra. E aí nós vamos envolvendo. Eu sei que a irmã Solange, lá em Porto Velho, ensinou as mulheres a fazer artes, né? Manuais. Antes dela, a irmã Arlete fazia bolo e salgado. E quando eu cheguei, perguntaria a sua esposa. Eu falei, ela não faz nada. Só cuida de mim. E já é muito para ela. Não tem essas prendas. Mas, irmãos, nós podemos fazer aqui, ensinar culinária. E abrirmos as portas para as mulheres não cristãs aprenderem. E aí, enquanto elas estão aprendendo a culinária, elas vão ouvindo a nós falarmos. E nós vamos dando testemunho. E aí, em pouco tempo, elas recebem a Cristo. E eu poderia citar tantas outras atividades aqui, mas o tempo não me permite mais. Diga para o seu irmão, você faz parte da igreja irresistível? Você quer ser esta igreja irresistível? A igreja irresistível, para encerrar, meus amados irmãos, não cabe dentro das 4 paredes. Ela transborda. Porque a medida do nosso Senhor, diz as Escrituras, ela é sacudida, ela é recalcada e ela é transbordante. Nós vamos transbordar dessas paredes para aqueles que estão à nossa volta. E eles irão receber o rio de vida que fluirá dentro de nós e que saltará para a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Fiquemos em pé. Fiquemos em pé. Pai Santo, obrigado por esta noite, por ter esta oportunidade de contribuir juntamente com esta igreja
para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade cristã, para, quem sabe, abrir um leque de visão e oportunidade para os teus servos servirem ainda melhor na tua causa. Estamos hoje no 8º dia desta campanha de 12 dias. E eu tenho certeza que teremos um ano de muitas bênçãos. Portanto, ó Deus, como igreja irresistível que somos e queremos ser, eu profetizo muitos milagres e maravilhas sobre os teus servos. E sobre eles suplico a tua bênção, Senhor. Usa os dons, as capacitações humanas, espirituais, aquelas que vêm do seu próprio jeito de ser, do seu DNA, para que, de alguma forma, muitos e muitos irmãos, quem sabe todos, contribuam com algum talento, com alguma capacitação, para proclamar o Evangelho de Cristo neste lugar. E que o pastor Éder e a junta diaconal e o ministério da tua igreja tenham um santo problema, que será ter que fazer 2, 3, 4, 5 cultos para suportar todos aqueles que não resistirão o poder de Deus através de uma igreja irresistível pela graça do Senhor. Pai, eu oro agradecido em nome de Jesus e abençoo teus servos. Amém. Pastor Éder, perdão ter me alongado um pouco. Tinha também bastante tempo que eu não vim aqui, né? Foi para compensar, né? Graças a Deus. Poder sentar, queridos, por alguns instantes. Não poderia deixar, nesse momento final, depois de ouvir uma palavra tão propícia ao nosso coração nesta noite, com o tema de que a igreja irresistível relaciona tudo à alma.